Olá, pessoal. Mesmo não sendo da área de saúde, ao longo do tempo eu juntei um conjunto de informações sobre depressão. Isso porque participei de instituições, em grupos religiosos, através dos quais tive contato, conversei com pessoas vivendo esse problema, por ter feito algumas leituras sobre o assunto e principalmente porque desde a infância eu venho administrando um quadro desses, né? Eu venho administrando essa patologia. Daí eu resolvi juntar umas informações sobre o assunto e compartilhar com vocês. É, Principalmente com aquelas pessoas que lidam, que têm contato com pessoas que vivem esse problema. Tá? Depois a gente vai dizer por quê. Começando, o que é a depressão? Né? A depressão, segundo Drauzio Varela, é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite. As causas dessa doença, segundo a médica psiquiatra Giuliana Cividanes, elas podem estar em fatores genéticos, biológicos e ambientais. Ela diz que o estresse precoce na infância pode desencadear um quadro de depressão. E também na desordem na produção dos neurotransmissores, ou seja, na nossa neuroquímica, como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, tá? Que são hormônios que influenciam no nosso humor. Agora ela diz que recentemente alguns estudos vêm apontando para o fato de que apontar apenas desequilíbrios neuroquímicos como fatores causadores da depressão hoje constitui um reducionismo, ou seja, a coisa é mais complexa. E aí a dopamina, a noradrenalina, esses nossos hormônios que geram esse problema, daí a importância nesses quadros do exercício físico e da alimentação, hein, que atuam e que atuam diretamente nessa área. Segundo o médico Laganá de Andrade, a depressão ela pode ser dividida em dois grandes grupos: a reativa, que é aquela comum, né, tem uma causa aparente, uma causa notória, do tipo a perda do emprego, a perda de um familiar, uma desilusão amorosa, e aquela orgânica, que você não identifica uma causa, a pessoa simplesmente entra num processo sem um motivo aparente. O Ministério da Saúde, em um dos seus panfletos voltado para o assunto, ele relaciona uma série de sintomas da depressão. Tristeza, desânimo persistente, baixa autoestima, sentimentos de inutilidade, perda de interesse em atividades que antes apreciava. A pessoa gostava muito de fazer uma coisa e de uma hora para outra não se interessa mais por aquilo. Mudança de apetite, ou para mais ou para menos. Ganho ou perda de peso, sem uma justificativa aparente. Insônia, e às vezes essa insônia ela acontece durante a noite e a pessoa não consegue dormir à noite e durante o dia bate uma sonolência. E às vezes a insônia ela persiste noite e dia, a pessoa chega a passar noites e dias sem dormir. Dormir em excesso também, aquele sono que não acaba nunca. Perda de energia ou fadiga acentuada, aquela sensação de que a pessoa já acorda como se tivesse trabalhado a noite inteira, aquela sensação de bateria arriada, falta ânimo até para caminhar, a pessoa se arrasta. Tá? Então, cansado de quê? Né?
ou seja, sentir-se sem esperança, e esse lance dessa perda de energia, fadiga acentuada, esse desânimo, às vezes quando é no adolescente e no jovem, às vezes os pais associam isso à preguiça. Isso é preguiça, isso é preguiça. Só quer viver dormindo, só quer viver dormindo. Quando acorda, não tem coragem de fazer nada. Pode não ser, mas pode ser um sintoma que, em função disso aí, exista um problema de saúde, né? Dificuldade para raciocinar, se concentrar e tomar decisões, ou seja, decisões simples, coisas extremamente simples de decidir, a pessoa fica confusa, fica com dificuldade de tomar decisão, de raciocinar, de se concentrar, às vezes não consegue se concentrar nem no aparelho, num programa de televisão, fica pulando de canal o tempo todo, sentir-se culpado, pensamento de morte ou suicídio, mesmo que a pessoa não pense no suicídio, mas se eu morresse, se eu não tivesse nascido, se isso, se aquilo, né? Outra coisa que também aparece no meio disso aí é a irritabilidade. Às vezes as pessoas não associam a irritabilidade a um quadro de depressão, mas é um dos sintomas, pode ser um dos sintomas. Ansiedade, angústia, necessidade de um grande esforço para fazer coisas que antes eram fáceis. Lavar prato, às vezes para uma pessoa lavar prato é a coisa mais simples do mundo, ela vai lá e acabou, está resolvido. O que não é para mim, claro. Mas existem pessoas que são assim, e depois elas passam a ter uma dificuldade enorme para passar a vassoura na casa, para lavar o prato, é uma dificuldade enorme, aquele desânimo, aquela coisa que parece que não vai acabar nunca. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria, sentimentos de medo, insegurança, desespero, desamparo, vazia. A pessoa se sente vazia, interpretação distorcida e negativa da realidade, diminuição do desejo e do desempenho sexual, isso também aparece, tá? E o pior é que a questão da diminuição do desejo e do desempenho sexual, ela aparece no quadro de depressão e os medicamentos, no geral, os medicamentos que são para a depressão também provocam isso, compromete a libido da pessoa. Então é meio complicadinho nesse sentido. Dores físicas sem causa aparente, corpo pesado, pressão no peito. Pois é, a gente vê um conjunto aí de sintomas que podem que fazem parte de um quadro de depressão. Se a pessoa está sentindo 2 ou 3 desses aí, eu estou com depressão? Não. A depressão só é diagnosticada por um profissional de saúde. Agora, se a pessoa tem sintomas, experimenta alguns sintomas desse, um conjunto de sintomas desse aí, não deve se autodiagnosticar, deve procurar auxílio de um profissional de saúde. Os tratamentos, ainda segundo o Ministério de Saúde, o tratamento da depressão o Ministério da Saúde diz que é essencialmente medicamentoso. Existem mais de 30 antidepressivos hoje que não provocam dependência, não provocam efeitos colaterais graves e tal. Mas aí a gente sabe que existem outros tratamentos alternativos que mesmo que a pessoa precise fazer o tratamento medicamentoso, o tratamento alternativo auxilia. E aí envolve uma série de coisas, aí envolve a questão da psicoterapia, aí envolve a questão da espiritualidade da pessoa, que pode ser trabalhada, dela trabalhar melhor a sua espiritualidade. Existem outras terapias, outras coisas que auxiliam muito, como a meditação, o yoga. Há um conjunto de elementos que auxilia na depressão. Então, o ideal mesmo para se encarar a depressão é se fazer uma frente de tratamento. Se entra a medicação, se é necessária, tudo bem, mas que se utilize de outros recursos terapêuticos. E aí, a gente chegou aqui ao ponto que eu acho principal, que para mim é o principal dessa sistematização que eu fiz aqui para compartilhar com vocês, que é
como lidar com o depressivo. Ou seja, o depressivo ele tem dois problemas sérios. Um é a doença em si, é o problema em si. E o outro é a dificuldade que ele encontra, que as pessoas têm de lidar com esse problema tão complexo, tão difícil de compreender. E aí, às vezes, até as pessoas cheias de amor, cheias de boa vontade, querem ajudar, mas por não saber como, acabam atrapalhando, certo? Numas dessas minhas atividades, conversando com uma jovem adolescente, isso ficou gravado assim, muito forte em mim. Conversei com ela há bastante tempo, ou seja, quase uma hora, e o lance dela, a vida dela não tinha sentido, o processo dela era muito doloroso, e, e eu estava assim sem saber mais o que dizer, porque ela estava, pelo que ela dizia, ela estava decidida a pôr fim à vida, tá? A cometer o suicídio. Imagine você que é pai, que tem um filho adolescente, diante de um adolescente dizendo isso, e você não consegue dissuadi-la dessa ideia. Então, eu lembrei aí de um psicólogo, eu fiz uso de uma linha de pensamento, uma linha da psicologia do psicólogo americano chamado Carl Rogers, que a orientação dele, o trabalho dele, é um trabalho onde ele prioriza a escuta, ouvir o outro e se colocar perante o outro de uma forma compreensiva. É o que também Edgar Morin, um filósofo, chama de a ética da compreensão. Ou seja, e quando eu me vi assim meio sem saber o que fazer diante daquela situação daquela adolescente, eu disse, olhe, se me fosse dado o direito de te dizer apenas 3 palavras, eu diria, eu te compreendo. Ela se calou, começou a chorar, chorou um pouco, se acalmou e disse, uma adolescente, ela disse, depois de anos e anos sofrendo nesse inferno que é isso que eu sinto, você é a primeira pessoa que me compreende. E aí parece que deu uma aliviada naquele fardo e ela começou a conversar, passou a conversar mais à vontade e no final ela disse, olhe, naquele linguajar adolescente, ela disse, olhe, se eu ainda vier a fazer uma louquice, mesmo assim eu jamais esquecerei de você. Aquilo ficou registrado e eu senti um alívio, ou seja, o quê? Apenas uma palavra, compreensão, porque o grande problema dela era a incompreensão. Incompreensão do pai, da mãe, dos irmãos, ninguém compreendia, e ou seja, e o que as pessoas diziam tentando ajudá-la só atrapalhava. Então, a ética da compreensão. Então, a palavra número 1 para quem lida com quem está vivenciando uma situação dessa é essa, compreensão, compreender. Até se chegar ao extremo da pessoa dizer eu não estou mais aguentando viver, eu vou me matar. Ainda cabe a pergunta, em vez de desesperadamente se abraçar com ela, não faça isso, não se mate, babá. Ainda cabe, sabe, criar o clima adequado e olhar para ela e dizer, eu te compreendo. Ou seja, você não está sendo conivente, você não está concordando que ela deve se matar, mas você está compreendendo que ela está sentindo uma dor tão grande que na verdade ela não quer morrer, ela quer pôr fim àquela dor. E, geralmente essa postura compreensiva vai criar o espaço necessário para que essa pessoa se sinta à vontade e comece, e aí construa a saída desse quadro, ela própria. Assim é o pensamento de Carl Rogers. A abordagem centrada na pessoa. Portanto, eu enumerei aqui, não foi coisa da minha cabeça,
foram informações que eu sistematizei do site do Ministério da Saúde, alguma coisa do site do CVV, que é uma ONG que trabalha com isso, algumas falas que são comuns é, para os jovens, para as pessoas que estão passando por essa situação, muitas vezes dos pais tentando ajudar e atrapalha. Por exemplo, você está exagerando, não é tão mal assim. Todos temos problema, você precisa reagir. Então, cada coisa dessa é uma pancada, sabe? É um empurrão a mais para o buraco, sabe? Sei o que você está passando, já me senti assim também. Ou isso é covardia, é loucura, é fraqueza, você está pensando em morrer, você está desenganado da vida. Ou então, e é por isso, é só por isso que você quer morrer? Já passei por coisas bem piores e não me matei. É, aí, às vezes, diz, por exemplo, veja, você vive uma situação boa, tem uma família, tem o que precisa, tem não sei o que mais lá. Ó, imagina aquele povo da África que vive passando fome, morrendo de fome. Olha para as fotografias daquelas crianças. Às vezes a pessoa acha que está fazendo um tratamento de choque e vai melhorar o quadro da pessoa, mas só piora, porque a pessoa sabe disso. A pessoa sabe que tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo nas calçadas, nas ruas. E ela tem uma vida boa financeiramente, uma família, tal. Então, exatamente por saber disso e se sentir assim, sem nenhum ânimo para viver, ela se sente extremamente mal. Ela se sente mal por isso, porque ela tem consciência disso. E quando a pessoa joga isso na cara dela, ela se sente ainda pior, muito pior. Ou seja, tudo isso está empurrando a pessoa para o precipício. Um dia desses eu conversando com a menina, ela me disse, olha, eu disse, sua mãe, seu pai, disse, quando eu converso com meu pai não dá para conversar. E quando eu converso com a minha mãe, ela quer me levar para a igreja e diz que isso é falta de Deus, isso é falta de Deus. Aí eu não aguentei, eu disse, quando ela disser que isso é falta de Deus, você diz para ela que se está faltando Deus para você, está faltando o Google para ela. Porque se ela olhar no Google o que é depressão, os sintomas, talvez, eu não posso diagnosticar, talvez você tenha uma situação de depressão. Então é isso. Então cada coisa dessa é como se fosse um empurrão a mais na pessoa para o buraco. E esse buraco, infelizmente, muitas vezes é o suicídio, que é uma coisa alarmante no mundo, apesar da mídia não divulgar, né? Opinar, por exemplo, do tipo, você quer chamar a atenção, isso é falta de Deus. Tem uns que diz que isso é falta de vergonha até na cara, isso é falta do que fazer. Você não está precisando fazer terapia, faz um trocadilho horrível, né? Que diz, você está precisando é de terapia, cheia de louça para lavar, tá? Aí vem aquela história das pessoas morrendo de fome, tal, e com problemas mais sérios. Bom, então, aí tem aquele outro, assim, cheio de boa vontade, que vai partir para o lado do incentivo. Levanta a cabeça, deixe disso, pense positivo, a vida é boa, Jesus está com você, ponha Deus no seu coração. Tá? Pronto. Ou seja, esses clichês, essas frases feitas, todas essas coisas, por mais bem intencionadas que sejam, a pessoa só atrapalha, não ajuda em nada. Ou seja, em vez de tirar a pessoa ajudar a pessoa a sair do precipício, é como se empurrasse ela mais para o precipício. A pessoa sabe de tudo isso de cor, esses clichês, essas frases feitas, todo mundo conhece. E a pessoa que está passando pelo quadro de depressão, claro que conhece também. Então, daí essa nossa preocupação, assim, essa preocupação de compartilhar isso, né? Com a gente que convive com pessoas que têm isso, as pessoas que convivem, as que têm, mas principalmente as pessoas que convivem. Ou seja, e aí as dicas. Ouça mais a pessoa e fale menos. Porque às vezes a pessoa mal abre a boca, a pessoa já está tomando a fala dela e complementando a fala delas.
Ou seja, fale menos e assuma essa postura compreensiva, que não quer dizer ser conivente. A incentivar uma consulta ao profissional, ou seja, a outra coisa, em função de determinados riscos, como o risco do suicídio, que às vezes a pessoa começa a sinalizar nesse sentido, se o quadro da pessoa está um pouco grave, não deixar a pessoa sozinha, procurar ajuda de profissional. Se é um amigo e a família não está a par, procurar conversar com a família para que a família esteja mais próxima, sabe? Se a pessoa vive com você e está numa situação mais grave, você percebe que a situação não está muito fácil e ela fala em suicídio, o quadro é meio complicado, não deixar meios assim, ou seja, ferramentas, instrumentos, coisas, substâncias que possam facilitar, ou seja, um atentado contra a própria vida. E manter contato, estar próximo, sabe? Sempre dentro dessa postura compreensiva. Compreensiva. Essa é a palavra, compreensiva. Onde buscar ajuda? Onde buscar ajuda? Aí você tem os CAPs, as unidades básicas de saúde aí, voltadas para os CAPs voltados para esses problemas de saúde mental. O CVV é uma instituição, uma ONG, que atende pessoas que estão passando por dificuldades dessa e de outras naturezas. O número é 188, você pode ligar de qualquer lugar, a ligação é gratuita, eles ainda atendem chat pela internet. E casos mais graves tem o SAMU, que é 192. Né? Então, a gente pode dizer que a pessoa que enfrenta, que vive um quadro de depressão, ela experimenta duas dores atrozes. A primeira é a dor que não se sabe de onde vem, nem para onde vem, nem aonde está doendo. É tanto que às vezes alguns jovens se mutilam, se cortam, se arranham com estiletes, porque a dor é tão intensa que eles preferem se cortar para sentir uma dor física, para ver se disfarça, elimina, encobre aquela dor íntima, que é uma coisa terrível, né? E muitas vezes aí a questão da automutilação, que é uma coisa que acontece bastante hoje, tem a ver com esses quadros, né? E então, além dessa dor inerente à patologia, tem uma segunda dor, que quando a gente conversa assim mais abertamente com pessoas, principalmente com jovens que vivenciam esse quadro, essa segunda dor é essa que a gente chama a dor da incompreensão. As pessoas que ele mais amam, às vezes o amigo, o pai, a mãe, o irmão, quando ele tenta conversar sobre o assunto, ele recebe essa enxurrada de clichês, de frases feitas, que relatamos aqui algumas, que não ajudam em nada, que só agrava. E quando ele recebe essa enxurrada de clichês, a tendência dele é fechar as portas para conversas seguintes, porque ele percebe que não é compreendido, então ele não vai ficar tentando conversar com alguém que não o compreende. Por isso eu tive essa preocupação de dizer, esses relatos, isso que compartilhamos agora, o nosso objetivo maior é que chegue às pessoas que lidam com pessoas com esse problema. E concluindo as nossas considerações, há uma frase atribuída a Augusto Cury que ele diz: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Valeu, pessoal.